foi divulgada a primeira imagem oficial da série de God of War que está sendo feita pelo Prime Video. E por que eles fizeram isso? Olá, eu sou o Mika e hoje de manhã eu fui surpreendido por essa imagem que um amigo me mandou. A princípio eu pensei, isso não é real, deve ser IA ou qualquer coisa inventada por fãs. Mas aí eu procurei a origem da foto no perfil do Prime Video e era real a imagem. E a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, parece um pouco estranho, né? Olhando o rosto do Kratos, do Cleitinho, o espartano, tá diferente. Ao mesmo tempo que eles tentaram imitar muito o jogo, o personagem. E eu acho que esse foi o pior erro deles, porque agora vai sempre haver essa comparação. Eles estão tentando fazer uma adaptação 1 para 1, idêntico ao jogo, então todo mundo vai comparar, principalmente as pessoas que jogaram. E é aí que está o problema. Eu acho que essas pessoas, elas não gostando do resultado, provavelmente elas vão boicotar a série. Então a série já nasce com aquele quê de e agora? O pessoal que gosta da franquia pode ser que não goste muito da série. Um exemplo que eu posso dar é o próprio remake de 2018. God of War era uma outra história, né? O Kratos, ele era todo vou destruir, vou me vingar, não sei o que lá. E no 2018 ele simplesmente vira um pai. Ele tenta fugir de tudo aquilo que aconteceu na Grécia e vai para as terras do norte e criar a sua família. E isso que acontece no remake de 2018, que eu gosto bastante, inclusive. Eu, inclusive, comprei o meu PlayStation 4 para jogar esse jogo. E Death Stranding. Mais Death Stranding do que esse jogo. Mas eu gostava bastante de todos os 3 jogos que vieram no meu bundle, que foi o God of War, Horizon Zero Dawn e Shadow of the Colossus, o remake pela Bluepoint, que infelizmente foi fechada pela Sony essa semana, né? Muito triste, se eu não me engano são 70 funcionários que vão pro olho da rua, né? Era um estúdio bom, sabe? É muito triste isso. Eles quase não tiveram nenhum jogo autoral deles. Eles trabalharam em bastante remakes. Mas é muito triste. Eu fiquei muito chateado com isso. E no fim, parece que a Sony não... Se não é uma grande coisa, a Sony não quer. E isso é culpa da própria Sony, né? Porque eles entregaram lá o jogo como serviço do God of War. E aí que tá o link também. Eles entregaram a franquia God of War pra Bluepoint fazer um jogo como serviço. E não ia dar certo. Já pensou tentar fazer um Fortnite ou um Rainbow Six de God of War? É exatamente isso. Não parece loucura? É isso que a Sony queria fazer. E assim que ela viu que não estava dando certo, ela cancelou o jogo e 5 ou 6 meses depois ela fechou o estúdio. Um estúdio muito produtivo, um estúdio que era muito caprichoso, fazia bastante remakes e remakes que eram legais. Mas enfim, não é sobre a Bluepoint esse vídeo. O Kratos, ele vai tentar criar sua família, né? Agora ele casou com a moça lá e teve o Atreus. E a história desse jogo e provavelmente a história da série aí, que vai ser idêntica, será pai e filho levando as cinzas da mãe para jogar no alto da montanha, né? Eles escolheram, sei lá, a pior maneira possível de contar essa história. Pensa comigo se não seria tão mais interessante eles ou contassem a história de antes, o Kratos conhecendo a esposa, ou um pouco depois de nascer o filho dele, o que aconteceu, como que ele foi viver lá no norte, se adaptar no novo ambiente, ou mesmo depois do primeiro jogo, que é antes do Ragnarok, antes da sequência. Como que o Kratos e o Atreus conviveram a partir dali, de tudo o que aconteceu e o que eles descobriram no final do primeiro jogo, antes de começar o frio do Ragnarok. Pensa se não podia ser bem melhor se seguisse dessa forma, uma história nova,
novos personagens, novos acontecimentos, mas não, eles escolheram contar a mesma história do jogo. Quem já jogou já sabe a história, quem não jogou vai precisar ser convencido. Eu não sei se já não tá batido também essa história de mitologia nórdica, que já teve muitas séries de mitologia nórdica e coisas de vikings no geral, não é mesmo? A gente já tá meio que saturado disso, né? Tô aguardando mais novidades aí, mais detalhes, até porque a gente só tem essa imagem e a gente não consegue ver, por exemplo, a ação dos personagens, que é algo que é muito forte na franquia como um todo, né? Então não tem uma cena de batalha, nem nada disso. E eu vi alguns comentários do pessoal falando que tá parecendo cosplay. Eu acho que tá parecendo cosplay e não acho isso demérito. Eu acho que tá parecendo um cosplay muito bom, inclusive. Desses caríssimos que a gente vê por aí, do que o pessoal dá a vida pra montar, sabe? O pessoal se prepara muito pra fazer algo legal. E até parece, assim, acho que vai ter muita coisa de efeito especial ainda para acontecer aí, para dar uma embelezada, mas é isso, a gente não vai ter a mesma coisa, não é o mesmo Kratos, não é o mesmo modelo, aquele modelo forte, gigante, aquela cara quadrada, aquela barba cheia, não vai ser isso. Nunca vai ter um modelo daquele, até porque aquele é um modelo em 3D, é um boneco que foi feito no computador, não existe pessoas daquele tamanho. Até existem, mas você vai deixar essa pessoa careca? Essa pessoa vai ser um bom ator? Eu acho que a Sony tá perdendo uma grande oportunidade de fazer uma história interessante aí. O The Last of Us, eles estão fazendo isso também, né? Tá seguindo a mesma história do jogo, né? Eu joguei o primeiro jogo, joguei o segundo jogo até a metade. E a série eu não terminei a primeira temporada. Eu não gosto muito de história de zumbi também. Ah, não é zumbi. Tá bom, senta lá. É a mesma coisa, só que parece que é um pouco melhor escrita, né? Tem coisa de Horizon Zero Dawn pra ser adaptado também, se eu não me engano. Vai sair uma animação, talvez, eu preciso confirmar isso. E é uma história interessante também, que poderia ser muito legal. Nossa, Horizon Zero Dawn poderia ser um bom anime, né? Poderia dar um desenho bem legal. Se entregue, por exemplo, como foi Cyberpunk, né? O Edge Runners, que deu um anime muito incrível, uma história sensacional. E colocaram num estúdio muito bom, né? Que é o estúdio do Imaishi. Trigger, né? Foi o Trigger que fez. E, nossa, é incrível. São 10 episódios que saiu, 8 ou 10 episódios, saiu na Netflix e foi excelente. Inclusive, a série serviu pro que ela foi feita, pelo motivo que ela foi encomendado, que é para vender mais o jogo. Então, assim que lançou o anime, o pessoal começou a assistir o anime, inclusive tudo de uma vez, que é a Netflix age dessa forma. E o pessoal começou a assistir o anime inteiro e tava sedento por mais coisa e foi atrás do jogo. E o jogo vendeu muito mais. E é o Cyberpunk 2077, né? Você lembra que ele saiu e cheio de problema, não rodava no PlayStation 4, precisou sair da loja. Eles acertaram algumas coisas. Eu não sei se a versão do PlayStation 4 ficou jogável em algum momento depois disso. Mas tinha muito problema no PC também e isso foi arrumado depois. E o jogo acabou vendendo bem, virou um bom jogo depois, né? Ganhou, alguns anos atrás, ganhou uma DLC muito elogiada. Eu quero jogar ainda, né? Em algum momento eu vou jogar. Assim como todos os outros, muitos jogos que eu quero jogar, em algum momento eu vou tirar pra mim jogar. Mas enfim, é uma adaptação que fez o que devia fazer, ajudou a vender o jogo. Aí eu já não sei se o The Last of Us faz isso, se principalmente o God of War vai fazer isso. Porque eu acho que o nome God of War é muito mais forte em questão de jogo do que se fazer o caminho contrário, né? O jogo, a série vender mais jogo. Eu não sei se isso vai ser possível ou não. Uma outra adaptação ainda pra gente finalizar aqui é a adaptação de Devil May Cry, né? Que também ajudou a Capcom a vender muito mais jogos, porém eu não assisti, mas alguns amigos assistiram e falaram que a adaptação é bem questionável, tem alguns
alguns assuntos bem tratados de algumas maneiras bem complexas, questões atuais, assim. Eu não sei ainda se eu pretendo assistir isso daí. Eu acho interessante que é desenho, né? Eu não sei nem se é anime, eu acho que não é anime, né? É um desenho americano, né? Você acha que vale a pena? Vale a intenção de eu assistir o Devil May Cry, o desenho? Vai sair uma segunda temporada, inclusive, se eu não me engano, né? Não lembro se já foi falado que vai ter uma segunda temporada. O que você achou dessa foto do carequinha espartano e do menininho? Eu achei o menininho uma gracinha. O único problema é que eu achei ele um pouco pequeno demais. Mas eu entendo que tem que pegar ele pequeno, porque na segunda temporada ele não pode estar maior que o pai dele, né? É o que acontece em Hollywood, né? Não foi o que aconteceu no Stranger Things, que era um monte de criança e a última temporada a moça já tinha até filho, se eu não me engano, já tinha até casado, a Millie Bob Brown. Se você gosta desses assuntos, eu não falo muito de jogo, queria falar mais, inclusive. Mas eu me interesso bastante por jogo. Eu falo praticamente de desenhos aqui, de desenhos antigos, falo um pouco sobre estúdios, quero trazer mais coisa. E se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de desenho, de arte, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e logo eu vou trazer mais vídeos sobre a história dos desenhos lá 1940, 1950 e como as coisas correram até chegar na Pixar, no que a gente viu esses dias o trailer de Toy Story com o Woody calvo. Eu sou Mika e deixa sua curtida, seu comentário e até a próxima.